Muito boa tarde, sexta-feira, 1º de maio, dia do trabalhador. No Band Cidade de hoje vamos falar da decisão do governo do estado de transferir para a região pacientes da capital com a Covid-19. Os leitos de UTI na região metropolitana de São Paulo se aproximam do limite da capacidade e diminui cada vez mais a quantidade de pessoas em isolamento social, uma situação que preocupa as autoridades de saúde. E um coral que prosseguiu com os ensaios de maneira virtual durante essa pandemia. Band Cidade já está no ar. A partir deste fim de semana, leitos do interior do estado podem começar a ser usados para o tratamento de pacientes da Grande São Paulo com a Covid-19. O destino dos transferidos será decidido pela Central de Regulação de Vagas da Secretaria Estadual da Saúde. E grandes centros como São José dos Campos estão entre as possibilidades de internação. A informação foi confirmada pelo secretário estadual de Saúde, José Henrique German. A taxa de ocupação no estado para leitos de UTI é de 69,3% e aqui na capital 89%. Então passamos agora, a partir deste final de semana, a utilizar os leitos do interior para tratamento de pacientes também daqui da Grande São Paulo. A medida aumenta a preocupação das autoridades de saúde do Vale do Paraíba por causa do aumento no número de casos. Os números só estão aumentando. Um destaque aqui para o Alto Vale do Paraíba, onde nós tivemos um aumento do Covid, casos positivos, de 202,2% em 11 dias. Esses dados eu obtive através da nossa Regional da Saúde. Nós estamos hoje, nesse momento, com 32,4% dos leitos de Covid ocupados na nossa região. Porém, muitas pessoas agora, através dessa fala do governador, pessoas infectadas vindo para a nossa região, deverão aumentar muito esse número de leitos. Para o secretário de Saúde de São José dos Campos, a medida só é válida se for usada a estrutura hospitalar na região mantida pelo governo do estado. O Regional de São José dos Campos, o Regional do Vale do Paraíba em Taubaté, a Santa Casa de São José dos Campos e o Hospital Regional do Litoral Norte, lá em Caraguatatuba. Então são 4 ferramentas aí bastante robustas, né? Com corpo clínico formado, estrutura física bem estabelecida, orçamento já empenhado, para que essas ferramentas sejam os hospitais de referência para a região metropolitana de São Paulo, no caso de transferência. O secretário de São José dos Campos também pontuou que já existem pacientes de outras regiões do estado internados por causa de Covid no Vale do Paraíba. O regional aqui de São José dos Campos costuma receber paciente do Alto Tietê e até da região metropolitana. De vez em quando tem pacientes internados aqui. Hoje, por exemplo, a gente sabe que são 10 leitos voltados para a Covid e 7 leitos estão ocupados por pacientes de outros municípios. Tem pacientes daqui da região do Vale, mas tem por volta de 3 pacientes que são da região do Alto Vale, do Alto do Tietê. Para o prefeito de Paraibuna, que também preside a RM Vale, a preocupação é principalmente com as pequenas cidades que não possuem leitos de alta complexidade. São aqui das consideradas grandes cidades, São José, Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá. Todas as cidades menores, nós temos muitas cidades abaixo de 25 mil habitantes. E na maioria não tem ali estrutura de UTI. É o caso de Paraibuna e é o caso das cidades pequenas. Isso é fato. E muitos ali adaptaram algumas circunstâncias. Por exemplo, nós temos aqui hoje 2 respiradores, apenas para manter a pessoa viva enquanto libera um leito de UTI. Mesmo que você tenha ali um local para manter a pessoa, não é o local mais apropriado, que o local próprio realmente é dentro de um hospital. A situação não é fácil. Em São José dos Campos, a taxa de ocupação de leitos de UTI nas redes municipal e privada está em 40%. Nas enfermarias, 20%. Em Taubaté, chama atenção o aumento da taxa de ocupação da UTI do Hospital Municipal, onde estão concentrados os atendimentos de pacientes com a Covid-19. No início da semana, 10% dos leitos estavam ocupados. Ontem, segundo a Prefeitura, metade dos leitos destinados a pacientes com a doença na UTI já estavam sendo utilizados.
E a região alcança 553 pacientes com diagnóstico positivo da Covid-19. A quantidade de mortes subiu para 32, com Santo Antônio do Pinhal, que pela primeira vez registrou uma morte. A vítima é um idoso de 78 anos. São José dos Campos segue com a maior quantidade de casos confirmados na região, 231. E também de mortes. São 11 vítimas até esta quinta-feira. A 11ª, registrada em São José dos Campos, foi um idoso de 77 anos com comorbidades e que estava internado no Hospital Municipal desde o último sábado. Ele morreu na quarta-feira. A notícia boa é que 174 pessoas se recuperaram do coronavírus. E um dado que preocupa é do isolamento social, que vem caindo dia a dia. Na última quarta-feira, esses são os últimos dados disponíveis, São José dos Campos registrou 47%, Taubaté 48%, Jacareí 50% de isolamento. Pindamonhangaba, 54%, Caçapava, 56%. São Sebastião continua se destacando com os bons índices, 64%. Ainda no litoral norte, Ubatuba teve 61% de isolamento e Caraguatatuba, 56%. Na região do Vale Histórico, Cruzeiro liderou com 58% de isolamento na última quarta-feira. Guaratinguetá registrou 52%. Eu lembro que o objetivo era manter 70%. Ao vivo sobre o assunto, eu converso com a especialista em saúde pública, Estela Zona, gentilmente nos atende mais uma vez. Doutora Estela, muito boa tarde, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Os índices estão caindo nas principais cidades da região, que é onde tem os leitos de UTI que estão sendo cada vez mais ocupados. Como é que a senhora analisa esse cenário? O que falar para quem está em casa nos acompanhando? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu faço um apelo para as pessoas entenderem que é essencial o isolamento social para combater ou para conter uma doença que não tem vacina, não tem tratamento. Isso foi falado, Organização Mundial de Saúde, e infelizmente a gente vê dia a dia a população negligenciando, ou parte da população negligenciando. Na verdade, eu faço um apelo como médica, como especialista em saúde pública, que o momento é grave, o momento é bastante grave. Agora, as pessoas muitas vezes precisam sair de casa e a gente viu muitas aglomerações em agências bancárias essa semana que iniciaram pagamento de dinheiro em espécie para auxílios do governo e muita gente sem nenhuma máscara, sem nenhum cuidado. O uso de uma máscara caseira que qualquer um pode fazer em casa com linha, com agulha, mesmo que improvisada, já pode ajudar bastante a proliferação do vírus? Ajuda até um lenço, né? Se você não tem a máscara, não está saindo, precisa sair, saia se precisar e coloca um lenço, amarra no rosto, né? Agora, isso vai ajudar a não proliferar muito, vai ter uma proteção parcial. Continua valendo manter a distância, continua valendo lavagem de mãos, álcool gel e todas as medidas que nós temos que fazer diariamente. Agora, o que a gente percebe, e aqui em frente ao Taubaté Shopping, uma avenida bastante movimentada, onde é a sede do Grupo Bandeirantes, a maioria das pessoas que utilizam carro não usam máscaras. É importante utilizar também nos veículos? Se você tiver mais de uma pessoa, deverá utilizar, não é isso? Então, a máscara vai virar um acessório natural. Certo? Nós estamos vivendo uma situação absolutamente fora do parâmetro. Então, as pessoas precisam entender, hoje é feriado, onde você vai ficar? Na sua casa. Se sair por absoluta necessidade, use sempre máscara, sim. Além disso, importante a questão da higiene, o lavar sempre as mãos, segue muito importante, além, é claro, do isolamento, que é o ponto principal, não é, doutora? Com certeza. Isolamento social tem que ser uma regra geral, uma religião. E os outros parâmetros, né? Então, continuamos na lavagem das mãos. Chegou de casa da rua, já tira a roupa, já vai, toma um banho, não fica trazendo sujeira de lá para cá. Então, nós estamos revendo hábitos, estamos tendo que mudar hábitos e todos estamos fazendo uma parcela de sacrifício, mas para haver a chance de ter leitos hospitalares para quem precisar e não faltar é desesperador.
A senhora tem uma grande experiência, trabalhou por muitos anos na vigilância aqui da região metropolitana e conhece. Pelo que a senhora está vendo, os dados que estão sendo apresentados pelo Ministério, pelo governo do Estado, a senhora acredita numa certa flexibilização a partir do dia 11 ou acredita que possa haver, inclusive, o outro lado, condições ainda maiores para as pessoas ficarem em casa, por exemplo? Eu acredito que tempos piores virão, porque a gente tem uma curva ascendente nesse momento. Perdemos a chance de achatar mais essa curva quando não foi obedecido aquele parâmetro de 70% de isolamento. Houve o isolamento social melhor, depois as pessoas meio que relaxaram, mas ficam confusas mesmo, tem discursos contraditórios. Entenda que o discurso correto é o da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que vai piorar, que provavelmente nós vamos ter que tornar as normas de isolamento social mais rígidas. E a gente vai acompanhar e informar a população e tirar dúvidas, esclarecer com especialistas como a senhora Estela Zona, que é especialista em saúde pública. Muito obrigado pela atenção com o Band Cidade. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Seguimos com o Band Cidade, agora com imagens ao vivo de São José dos Campos. E a gente vê aí o feriadão em São José, essa é a Ponte Maria Peregrina na Zona Norte. Faz calor, em sol forte, máximas de 29 graus agora à tarde. À noite, o céu fica parcialmente encoberto, há uma frente fria passando pelo oceano, as mínimas vão cair a 16 graus. 13h. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes com mais notícias. Não saia daí.